Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor. Muita saudade dos cultos, dos louvores, dos irmãos, da comunhão, das nossas atividades. Que saudade! Mas breve, em nome de Jesus, estaremos presentes. Estamos distantes do corpo, mas presente no Espírito, assim como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, podemos também dizer a mesma coisa, estamos presentes. Irmãos, como toda palavra, qualquer texto lido da palavra, ela é muito relevante para os nossos dias, principalmente nesses dias onde vivemos dias de inquietações, mas o Senhor está conosco. Esse é um tema que eu quero tratar com os irmãos, o tema de hoje, o perigo dos falsos mestres e também Deus guarda os seus. Eu quero tratar isso de maneira bem simples e objetiva, mas eu gostaria que os irmãos assim atentassem com os seus queridos aí, que reunissem e meditassem muito profundamente nesses falsos mestres, as características deles, como eles procedem, como eles agem, qual que é a fundamentação desses falsos mestres, se é a palavra, se não é a palavra, se eles usam a palavra de maneira distorcida ou não. Nós, da Terceira Igreja Batista, a nossa amada igreja, as nossas congregações, nós sabemos quem nos lidera, o porquê lidera, de onde vieram, os seus procedimentos. São homens de Deus estabelecido, enviado pelas suas igrejas de outrora, que enviaram para o seminário, que formaram através do seminário o seu curso de teologia. Hoje são pastores respeitados e amados. Nós conhecemos os nossos líderes, mas em meio a tantas conversas, a tantas infiltrações, surgem falsos mestres. E às vezes a gente percebe isso de maneira muito clara. Qual que é o procedimento dele? Então Pedro vai ensinar. Pedro manifestou na primeira carta, ele falou sobre a graça de Deus em meio ao sofrimento. Agora ele vai falar sobre o conhecimento de Deus. Ele vai enfatizar o conhecimento de Deus para que a gente nós não sejamos enganados, nós não sejamos ludibriados e que nós possamos discernir, fundamentado na palavra do Senhor. Dizem os especialistas no mundo corporativo que uma das coisas que mais dá lucro é a falsificação. E isso não é novo. A gente vê o diabo falsificando a palavra de Deus. Ele ludibriando as pessoas com suas falsas doutrinas. E eles também inspiram esses falsos mestres para que eles assim procedam. E nós temos visto isso nesses dias. Quantas pessoas auto-intitulando, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou apóstolo. E as pessoas se auto-intitulam sem nenhum temor, sem nenhuma formação, não foi enviado por ninguém, não tem uma igreja séria, fundamentada por trás, para que ele baseie nisso. Então a gente vê isso. Na década de 70, nos Estados Unidos da América, inundou o país de dólares falsos. E muitos comentários houve nas reuniões, no Congresso, no Senado, como que nós vamos resolver esses problemas que nós estamos atravessando. E surgiram muitas ideias. Uma delas foi, vamos recolher todo o dinheiro e lançar uma nova moeda. E surgiu outra ideia aqui, outra ideia ali, até que o seu presidente, de maneira inspiradora e sábia, ele disse, não, vamos ensinar o povo, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares, ensinar a reconhecer o verdadeiro dólar. Conhecendo o verdadeiro dólar, eles vão detectar de maneira muito simples a falsa moeda. E assim fez. Hoje qualquer americano conhece muito bem a sua moeda. E eu quero ler esse texto com os irmãos, para que os irmãos conheçam a verdadeira palavra.
Vamos ler capítulo 2, versículo de 1 a 9. Diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, libertinagem. Nós não devemos confundir liberdade com libertinagem. Liberdade é aquilo que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então a palavra de Deus disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então uma coisa é liberdade em Cristo, uma coisa é nós usarmos a nossa liberdade, outra coisa é libertinagem. Libertinagem procede de uma coisa imoral. Então ele está falando assim que essas heresias, esses falsos mestres, introduzirão dissimuladamente, de maneira bem articulada, bem dissimuladas, heresias, falsas doutrinas destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E o que mais dói, irmão, é que aqueles que pegam a verdadeira palavra, às vezes não são ouvidos. E aquela pessoa que tem essa dissimulação, esse jeito de ser, ele vai levar, muitos vão seguir. Diz o versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, libertinagens, imorais. Por causa deles serão infamado o caminho da verdade, será falsificado, será desacreditado, infamado será desacreditado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme. Palavras fictícias, mensagens fictícias, imaginada da mente humana e dita ao povo. E o povo não percebe muitas vezes que essas palavras que às vezes são no doce para ouvir, mas tem um amargo no agir, no coração e no procedimento, como aqueles que assim o procedem e o seguem. E diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e o mais de 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-a posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente, e os livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe levar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos no dia do juízo. Aqui ele está dando um exemplo muito claro, para que a gente saia daqui bem fundamentado, para que os irmãos meditem. Deus não poupou nem os anjos. Dizem aqui que tem anjos que estão presos em cadeias eternas, reservadas até o dia do juízo. Satanás, nós bem sabemos que ele está muito solto com outros demônios. Mas tem que, se Deus não poupou nem anjo, e assim estão presos em cadeias eternas, ele diz assim: não julgará e não condenará os falsos ímpios. Mas o que mais me dói é que nós sabemos que quando um cego dirige outro cego, diz a Bíblia nos Evangelhos, ambos cairão no mesmo buraco. Que nós não sejamos enganados pelos esses falsos mestres. Nós temos pastores, homens e mulheres, pastoras, servos do Senhor, que nos ensina palavras que são credenciados pela mesma, e nós devemos seguir os nossos líderes, e nós não devemos ser enganados, ludibriados com essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, sabendo que Deus não poupou, também não poupará. Mas tem uma coisa interessante: Deus sabe livrar os seus, Deus sabe livrar aquele que o teme. Então, quando a gente está empenhado, dedicado a conhecer a verdade nos guiará. A verdade nos manterá de pé e a verdade nos sustentará. E nós, conhecendo a verdade, como os americanos conhecem bem o dólar, nós conheceremos muito bem
facilmente detectaremos de maneira muito simples e objetiva aquilo que soa de maneira dissimulada, que não seja a palavra de Deus. Que nós possamos ser afirmados na verdade e na palavra do Senhor e ser engajado com a obra do Senhor. Tenha uma excelente semana, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Grande e forte abraço.